Você é descontente com a sua aparência? Muito ou pouco? Hoje a gente vai falar de um transtorno que tem a ver com como nós percebemos a nossa própria aparência, que é o chamado transtorno dismórfico corporal. Vou explicar um pouquinho o que é esse transtorno, quais são os principais sintomas, como é que se trata esse transtorno dismórfico corporal, e pegando o gancho de duas notícias aí que são relativamente recentes. A primeira, do ator Sebastian Stan, que é um ator da Marvel. Ele faz o Soldado Universal, lá, o amigo, o inimigo, depois amigo do Capitão América. Enfim, é um personagem do universo Marvel, né? Do universo cinematográfico da Marvel, que é o Soldado Universal. Também faz o Chapeleiro Maluco lá na série Once Upon a Time, uma série também que fez bastante sucesso. Um ator reconhecido, enfim, um ator da Marvel, né? Uma franquia aí que é talvez hoje o maior desejo aí de muitos atores, que falou na preparação, sobre a preparação para um outro filme que ele estava fazendo, que ele perdeu o controle sobre a própria imagem corporal e os amigos começaram a dizer, meu, você está descontrolado, aí você está com transtorno dismórfico corporal, você não está vendo as coisas de maneira correta. Aí ele falou, era verdade, até porque eu já tinha esse problema. Então esse é um gancho importante para a gente falar do assunto. E também tem um outro que é mais próximo de nós todos, do nosso dia a dia, que são as consequências da vida virtual na qual nós fomos jogados aí nos últimos anos, as reuniões de família ou de trabalho pelo Zoom, pelo Google Meets, pelo Teams, etc., fez com que as pessoas se olhassem mais constantemente por uma lente distorcida, que é, enfim, essa lente da câmera frontal do computador, do celular, etc., que faz a gente parecer assim, um pouquinho mais narigudo, com o olho um pouquinho menor, ou faz a gente ficar olhando e prestando atenção mais no nosso rosto, que fez com que mais pessoas começassem a ficar preocupadas com a própria aparência e algumas preocupadas demais. Porque o transtorno dismórfico corporal é justamente isso, uma preocupação excessiva a ponto de ser limitante da pessoa com a própria aparência. Não é você achar que o seu nariz podia ser um pouquinho mais para um lado, ou que a sua sobrancelha podia ser um pouquinho mais de outro jeito, um pouquinho mais arqueada, ou que aquela pinta no seu rosto te incomoda um pouquinho. É ter uma pinta que para a pessoa é quase como uma deformidade facial, a ponto dela ter vergonha e achar que as pessoas estão olhando para ela na rua por causa daquela pinta. É ter o dente um pouquinho mais torto e gastar meses e fortunas em dinheiro tentando endireitar o dente e nunca parece que está certo o suficiente, a pessoa vai e mexe, põe aparelho, faz cirurgia e etc. e nunca fica satisfeita. Ou até defeitos que são invisíveis para as outras pessoas. Às vezes não tem dente nem um pouquinho torto, nem pintinha, nem nada, e a pessoa fica olhando, não, mas minha orelha é esquisita, mas meu nariz é esquisito, e ela não consegue deixar de ter, naquela percepção de defeito, uma sensação horrorosa, assim, uma coisa que é muitas vezes incapacitante para a vida da pessoa, levando ela a fazer intervenções mil, às vezes intervenções até por conta própria, ela mesma cutucando o rosto, já que ninguém entende, ela mesma vai tentar resolver e etc. A dismorfia corporal, essa distorção da percepção da sua própria imagem, pode acontecer com qualquer área do corpo, pode ser joelho, pode ser uma pinta na perna, pode ser um dedão que a pessoa acha estranho, mas normalmente está associado ao rosto, é mais comum serem defeitos ali na face. No caso do ator, do Sebastian Stan, ele estava numa luta pelo emagrecimento para fazer o personagem do filme Pen and Tommy, e ele tinha que emagrecer ali para dar mais credibilidade para o personagem, e ele parou de fazer academia para não ficar forte, ele corria, ele andava, ele começou a jejuar 16 horas, 18 horas, e as pessoas chamaram e falaram, não, pera um pouquinho, você perdeu o controle, você está com uma dismorfia corporal, você nunca acha que está magro o suficiente. E não era, no caso, a anorexia, né, que a pessoa se vê gorda e se vê com uma distorção de imagem de aumento, né, da barriga, enfim, se vê obesa e fica querendo emagrecer. Não, ele achava que o corpo não estava do jeito que ele achava que tinha que estar para encarnar o personagem, já estava super magro e nunca estava suficiente.
E ele falou, as pessoas começaram a dizer que eu tinha aquilo, e era verdade, até porque esse problema é anterior. Ou seja, ele abriu ali numa entrevista que ele já tinha dificuldades com a própria autoimagem, numa insatisfação crônica, numa insatisfação contínua, e que não tem o que faça a pessoa ficar satisfeita. Na verdade, não é que não tem bem o que faça a pessoa ficar satisfeita. Eventualmente, em casos pontuais, em casos bem avaliados, com equipe multiprofissional, com o psiquiatra, com o psicólogo, e aí sim com o plástico, com o dentista ou com o dermatologista, enfim, uma pequena intervenção pode fazer com que aquela pinta suma, pode tirar aquela pinta, e eventualmente pode melhorar o caso de algumas pessoas. Mas não é uma regra, não dá para dizer assim, então o tratamento do transtorno dismórfico corporal é a cirurgia. Não é. A pessoa tem que se submeter a um tratamento de psicoterapia, a um tratamento psiquiátrico, um tratamento preferencialmente multidisciplinar, para que ela consiga reinterpretar aquela situação que ela está vendo de uma maneira distorcida e de uma maneira que é impeditiva para a vida dela. Tudo bem, você não gostar da sua pinta, mas outra coisa é você pedir demissão e não sair mais de casa, a não ser com um gorro escondendo o rosto por causa daquela pinta, que é o que acontece com essas pessoas, nas quais a preocupação sai do controle e fica realmente exagerada nesse sentido de fora do controle da pessoa. Uma pesquisa feita com mais de 7.000 pessoas, foi publicada no Jornal Internacional de Dermatologia, diz que depois que a gente começou a ficar fazendo essas reuniões por Zoom e etc., as pessoas ficaram mais ansiosas de voltar ao contato presencial e deixar os outros repararem naquilo que elas estavam reparando via Zoom. Aqueles supostos defeitos que elas reparavam em si mesmas, às vezes porque via ali uma espinha na tela, ou por causa da própria distorção que essa lente traz na nossa imagem. Por causa disso, cerca de 30% das pessoas diziam que para voltar para o ao vivo elas precisavam de alguma intervenção dermatológica, ou plástica, ou botox, ou enfim, alguma mudança estética em função daquilo que elas viram ao longo desses anos, ao longo desses 2 anos da pandemia. Com a melhora da pandemia, com a retomada das coisas presenciais, etc., isso não melhorou. O que eu quero dizer assim, não é que quando elas saíram do Zoom, elas falaram, agora relaxei, não estou mais me vendo com narigão, então não preciso de intervenção. Foi o contrário. Para muitas pessoas, com a saída do virtual e a ida para o real, elas ficaram mais ansiosas e falaram, não, as pessoas vão me ver, eu preciso de uma intervenção, o que é um sinal perigoso. Não vai fazer com que as pessoas que não têm propensão desenvolvam o transtorno dismórfico corporal, mas sem dúvida, gente que é mais propensa a isso, que já era mais preocupada, que já era mais encanada, que já estava ali no limite do saudável, da preocupação saudável com a própria aparência, pode ter sido empurrada aí para lá da linha da patologia mesmo, e perdido o controle, começando a ter prejuízo por conta dessa preocupação excessiva. Então, quando que é um problema? Quando que a gente tem que ficar atento? Quando a coisa sai do controle e começa a prejudicar a sua vida. Se preocupar com a aparência, tudo bem, é uma coisa natural e pode até ser saudável. Quando essa preocupação se torna um problema, ela começa a ser um incômodo, ela começa a impactar no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu dia a dia, sinal amarelo, procure ajuda. Quem, Daniel? Procura o psicólogo, procura o psiquiatra, procura o médico de família, procura alguém, fala sobre o assunto, e aí esse alguém pode te ajudar, te inserir numa equipe multidisciplinar, enfim, te encaminhar e etc. Mas desconfiou, procura ajuda, porque eu sempre falo, é melhor procurar e não ter nada do que ter alguma coisa e não procurar. Você anda muito encanada aí, muito encanado com a sua aparência, chegou a fazer umas intervençõezinhas por causa do que viu no Zoom? Coloca aqui nos comentários, vamos continuar conversando, e não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar nos alertas, porque assunto, você sabe, não falta pra gente conversar.